Pegue a sua Bíblia aí, querido. Sim, pegue a sua Bíblia. Deixa eu compartilhar uma palavra que está no nosso coração por esses dias. 1 Samuel, capítulo 10. Você está num ambiente de glória, viu? Num ambiente desse, milagres acontecem sem ninguém tocar ninguém. É só você clamar e dizer: Deus, toca-me com o teu favor. O enfermo pode ser curado. Eu já estive em ambientes como esse, que pessoas levantaram e saíram andando que não podiam andar. Pessoas viram o que não podiam ver. Pessoas ouviram o que não podiam ouvir. Eu já estive em ambientes como esse, que pessoas começaram a passar mal. Já estive em ambientes como esse, que pessoas começaram a vomitar. Eu já estive em ambientes como esse, que pessoas começaram a sangrar pelo nariz, pelo ouvido, sem saber o que estava acontecendo. No ambiente de glória, querido, a unção, ela quebra o jugo. A unção, ela precisa de duas coisas para se manifestar. Ela precisa de tempo e reverência. Se tem um cuidado que eu tenho com a unção, é a reverência. Porque a forma que você trata a unção, é a forma que ela vai tratar você. Se você reverencia a unção vai se estabelecer na sua vida. A unção, ela precisa de um lugar de reverência, de um lugar de respeito. Por isso que quando Jesus chegava em alguns lugares, as pessoas diziam: olha como ele tem autoridade. E Jesus não gritava nos microfones, ele só chegava, mas a unção estava com ele. Agora, o que protege a unção é a obediência. A unção não blinda você. O que blinda você é a obediência. Guarde essa palavra. Essa manhã eu sinto de falar sobre uma obediência que protege a unção. Se eu colocasse um tema nesta mensagem, eu diria: a obediência que protege a unção, a reverência que protege a unção. Nós estamos entrando num tempo que não vai dar para tratar a unção de qualquer jeito. Nós estamos entrando num tempo que não dá para estar em qualquer ambiente de qualquer jeito. Eu, quando chego num lugar, irmãos, é assim, a gente precisa medir o ambiente. Nós estávamos numa conferência agora, eu e o Reuel, um pastor americano começou a ministrar, e quando ele começou a falar, eu falei para o Reuel: Deus está falando comigo, por um tempo de reverência, de santidade, um tempo que eu preciso mergulhar mais fundo. E ele estava pregando normal, um evangelista pregando, curando pessoas, e de repente ele se vira para mim e diz: Luiz, tem uma palavra para você. Ele falou exatamente o que eu estava ouvindo de Deus enquanto ele pregava para os irmãos. Num ambiente como esse, pessoas podem receber e outras não. Pessoas vieram para assistir, outras vieram para tirar uma foto com o Luiz Hermínio. Não tem problema de tirar foto, mas esse não pode ser o seu objetivo. Outras vieram para comprar um livro, outras vieram: eu preciso ir lá naquele lugar ungido. Irmão, o lugar só é ungido se as pessoas que estiverem lá forem ungidas. Porque muitos lugares ungidos hoje viraram monumentos. Então, por favor, reverencie a unção, respeite a unção, se submeta à unção, e certamente Deus vai te levar por lugares que você jamais iria na sua consciência normal, no seu raciocínio normal. Por isso que para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem não crê, não adianta você ficar explicando, ele não vai entender. Ele precisa ter um encontro. Mas para quem crê, você não precisa falar nada, é só olhar. Eu não estou aqui para promover um avivamento por homens, eu não estou aqui para promover um divertimento para a gente.
Eu não sou um promotor de divertimento. Nós não somos, né? Todos nós que estamos aqui temos um propósito: que a unção de Deus se manifeste na terra, que os céus invadam a terra, que a oração de Jesus se cumpra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E eu sei que nós vamos entrar num tempo novo no Brasil. Eu sei por causa das pressões dos últimos dias. As pressões dos últimos dias têm sido muito fortes, irmãos, por todos nós. Quem aqui sabe o que eu estou falando? Pressões no ministério, pressões com a família, pressões com filhos, pressões no casamento, pressões nas finanças, pressões nas amizades. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo falou, que a gente precisa tomar cuidado com ela. Paulo diz assim: maridos, deixem as vossas esposas para se dedicarem à oração e à palavra, mas logo se juntem, para que o diabo não entre em vossa incontinência. Ontem eu falava com o pastor Glado sobre isso. O maior dos problemas das igrejas é a incontinência. A gente fica tanto tempo separado e o diabo fica construindo castelinho na cabeça das pessoas. E aí a gente, quando se junta, 10 minutos de conversa, a gente pensa: é tudo mentira, eu estava pensando bobeira. E é bobeira mesmo, irmão. Então um povo que se junta para orar, para buscar Deus, para reverenciar, só para dar um cheirinho nele. Ninguém está ali pedindo nada, ninguém está com lista de compra, todo mundo só está ali por causa dele. Então eu espero que você esteja aqui nessa manhã por causa dele. Tome o seu lugar, me dá de presente a sua reverência. Brincadeiras à parte, nós somos alegres e vamos continuar sendo alegres, mas a unção, ela não precisa de algo externo para se alegrar. A unção vai pegar você por dentro, show. E ela vai alegrar o seu espírito. Aleluia, aleluia. Então me dá de presente a sua atenção. Eu oro para que uma unção fresca pegue você aqui nessa manhã, que você saia daqui decidido, que Deus consiga nessa manhã te provocar. E por mais que a luta seja grande, um surfista, irmão, quando ele chega na praia, se não tem onda, ele nem entra na água. Ele gosta da onda, ele gosta da bagunça, ele gosta do que a onda provoca nele. A onda provoca equilíbrio. Ele vai ter que equilibrar mais. Quanto maior a onda, maior vai ter que ser o equilíbrio dele. Então eu oro para que uma grande onda pegue você aqui nessa manhã, pegue você no seu espírito, leve você em lugares que você nunca esteve no Senhor. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. Esse deve ser o nosso anseio. Salmo 46, verso 4 diz que há um rio cuja as correntes alegram. O que é que alegra Deus? O que é que alegra a cidade de Deus? Não é o rio, é a corrente que ele provoca. É o movimento das águas que provoca. Então assim, não é o rio que alegra a cidade de Deus, é a corrente que esse rio produz. Ou seja, é o movimento que esse rio produz. Porque se essa Bíblia, se o Espírito Santo, se Jesus, se a unção não provoca nada em você, então nós vamos ficar mexendo na água até, amém? Amém? Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus? João capítulo 6, versículo 28 e 29. Jesus respondeu dizendo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Por isso eu creio em Jesus. Só faz a obra de Deus corretamente quem crê em Jesus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque nós temos homens aqui que pregam sobre Jesus. Eu louvo a Deus. Às vezes eu estou viajando, às vezes assistindo, não estou aqui na igreja nos dias de culto. Nós temos uma gama de irmãos aqui que ministram poderosamente. Eu sempre ouço o Fernando, Jackson, o Gladson, Davi, o pessoal que ministra aqui. E eu louvo a Deus porque todos falam muito de Jesus. Fernando então nem se fala. Acho que eu vou falar de Jesus. A gente falar de Jesus, fala de outra coisa. Às vezes as pessoas vou pregar o evangelho sobre Jesus. A pessoa está esperando outra coisa. Às vezes a gente quer que as pessoas pregam sobre elas. Jesus está voltando para os púlpitos, irmãos. As pessoas estão pregando sobre Jesus. Amém?
E é terrível você continuar fazendo algo sem acreditar naquilo que você está fazendo. Então você precisa acreditar, mesmo que o que você está fazendo não esteja surtindo um resultado como você gostaria que isso acontecesse. E às vezes as pessoas param, não perseveram pela falta do resultado. A perseverança mesmo, ela só existe quando não tem resultado, irmãos, né? Você precisa de perseverança para continuar até que aquilo aconteça, amém? Isso é exaustivo, é difícil, mas nós precisamos continuar crendo, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, ó, crê somente. Diga, ouça e obedeça. Ouça e obedeça, é isso. É o que está faltando às vezes na nossa geração, é obediência. É ter alguém para obedecer, ter alguém para prestar conta. Certamente se você é uma pessoa rendida a Jesus, Deus vai colocar alguém sobre você, para que você também obedeça. Para quê? Para você exercer o princípio da obediência, não é por outro motivo. Se aquela pessoa que você está obedecendo usar aquilo para te subjugar e te prender, Deus trata com ela. Mas Deus sempre prepara pessoas para a gente estar submetidas a elas, porque é o treinamento para a gente se submeter a Deus. Aleluia. Isso é exaustivo demais. Agora é impossível você continuar fazendo alguma coisa que você não crê nela. Agora é impossível você crer. É possível você continuar fazendo sem crer, mas é impossível você continuar crendo sem fazer. Então crer é a chave, irmãos. Não é fazer, é crer. Crer vai te arremeter em lugares que você precisa fazer, porque senão pode acontecer que você faça coisas que você não crê nelas, ou que você faça coisas que Deus não mandou você fazer. E aquilo que a gente chama de eficiente e eficaz. O eficiente, ele faz tudo bem feito, mas o eficaz faz aquilo que precisa ser feito. Às vezes o cara faz tudo bem feito, mas não faz o que precisa ser feito. E o que o Senhor quer é que você seja eficaz para ser eficiente. Você está querendo ser eficiente para ser eficaz? Não, você tem que ser eficaz. Primeiro fazer o que é para fazer, e aí Deus vai te dar sabedoria para você fazer com excelência. Ah, mas eu faço tudo com excelência. Às vezes você faz tudo com excelência, mas não é o que Deus mandou. E isso não provoca nada nos céus. O que provoca nos céus é obedecer a Deus, não é fazer. Tem muita gente que faz muitas coisas boas, coisas aplausíveis, coisas que dá para apreciar e uau, mas não mexe com as regiões celestiais. Então a gente tem que pensar nisso. Amém? Amém? Por que a gente é tanto... Qual é o número de crentes hoje do Brasil? 30%? 40%? E a gente não consegue mudar a fibra moral dessa nação. Por quê? Porque vai ver, a gente está fazendo coisas que não é para fazer. Tem uma fibra moral nessa nação, tem um teto que a gente precisa sobrepujar isso. Tem um teto que a gente precisa. Se cada um fizer a sua parte, a prática da justiça é que realmente manifesta se estamos ou não praticando o reino de Deus. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então a prática do reino é que define ou não se eu estou vivendo no reino de Deus. Não adianta eu ir para o púlpito no domingo e falar do reino de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou a igreja do reino de Deus. Eu tenho que praticar o reino de Deus. E a prática do reino, ela é manifesta por um povo, ou por uma geração, que realmente está praticando o reino de Deus. E nós estamos justamente nesses dias, né? Dia 29 de setembro agora é o dia que muda o calendário judaico, né? Dia 1º de setembro começou o Yom Kippur, 40 dias, né? Techuvá, que é voltar a Deus. E foi justamente nessa semana que Deus ministrou o meu coração sobre isso. Voltar a Deus num lugar. Eu não estava desviado, mas assim, a gente precisa se analisar. Voltar sempre a Deus, porque voltar a Deus implica em você correr mais rápido. Voltar a Deus implica em você acertar no alvo.
Às vezes a gente tem dificuldade de voltar em alguns lugares em Deus, e a gente quer só ir para frente. Vamos indo, nós somos proféticos, vamos para frente. Mas o profético pode se tornar patético se eu não tiver um propósito definido por Deus, não é por mim. O propósito é definido pelo Senhor, e é o Senhor que dirige a minha unção. A unção não me blinda e ela não me dá autoridade para fazer o que eu quero. Amém? Amém? Então eu oro. A chave dessa mensagem de hoje é essa para mim. Deus está restaurando a nossa atenção. Um povo desatencioso à voz de Deus, desatencioso ao propósito de Deus, não vai cumprir o seu propósito. Vai estar na igreja, vai fazer muita coisa, vai exaustar, vai cansar, vai enfadar, vai ficar ressentido, vai ficar ofendido, vai ficar depressivo, quando não frustrado. Por quê? Porque trabalhou para Deus sem ouvir a voz de Deus. O perigo, a arma de Satanás contra os nossos dias é essa. Você acha que o diabo quer tirar você da obra? Não. Ele quer que você faça as coisas sem Deus. O diabo não quer parar você, ele quer que você trabalhe mais. Ele quer te cansar. Porque cansado você vai se ofender. Você vai ficar exausto, exaustivo. E aí vai ficar ressentido. Por quê? Porque parece que as pessoas, elas não dão ênfase ao que você está fazendo. E às vezes Deus permite isso mesmo, para você saber que muita coisa que você está fazendo não faz sentido. É bom, mas não faz sentido para aqueles dias. E aí você vai ficando depressivo. E aí você já começa a ficar culpado por estar vivo. Por que você acha que muitas pessoas se suicidam? É a culpa de estar vivo. Ou seja, todo mundo tem uma expectativa no que eu faço, mas não celebra quem eu sou. Todo mundo tem uma expectativa no meu funcionamento, mas não celebra a minha vida, não celebra o meu casamento, não celebra a minha família. E isso com o tempo vai cansando você. E Deus permite isso sim, para você voltar em alguns lugares. E eu quero falar sobre isso hoje. Eu não sou psicólogo, gostaria de ter sido, mas eu vou usar a Bíblia hoje para pegar você por dentro. Você vai sair daqui com raiva de muita coisa que você está fazendo. Eu te garanto. Enquanto eu falar, algumas chaves vão virar dentro do seu espírito. Enquanto eu estiver falando, eu não quero mexer com o seu emocional, ainda que isso vai acontecer. Mas eu quero que você tenha um encontro com a sua realidade. Nós precisamos, porque os dias vindouros só vão ser frutíferos na nossa vida se nós tivermos um encontro com a nossa realidade agora. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, é antes de 2 Samuel, capítulo de número 10. E posso dizer uma coisa? O filho, quando estava lá comendo com os porcos, ele reconheceu que ele estava errado. Reconheceu ou não reconheceu? Mas ele já veio preparando um monte de argumento, lembra? Se eu vou chegar lá, vou dizer para o meu pai que eu errei, que eu fiz isso. Ele estava preparando os argumentos e o pai estava preparando uma festa. Então você não precisa argumentar com Deus que você está errado, Ele já sabe. Não, pastor, mas é que eu já amadureci, eu sou um homem maduro. Irmão, você sabe qual é a diferença do homem maduro e do imaturo? Nenhuma. Os dois sem Jesus não servem para nada. Só que o maduro já sabe disso. O imaturo ainda não descobriu. Ele acha que Deus precisa dele, do que ele faz para Deus amá-lo. Então ele faz um monte de coisa para Deus querer ele, porque na vida dele poucas pessoas o quiseram. Então ele está tentando comprar o amor de Deus pelo serviço. Ele está tentando fazer algo para se sentir alguém, e ele não precisa disso. E Deus vai te pegar aqui hoje. Quando esse jovem que estava sentado aqui na frente começou a botar a mão no coração, Deus me deu uma palavra. Eu vou mexer em corações aqui hoje.
Eu não sabia que era no coração, mas imaginei, com a mão no peito. Deus estava falando comigo. Eu vou mexer nos corações aqui hoje. E era um jovem, não era um idoso. Para deixar bem claro que quando Deus quer tratar, a idade cronológica não tem problema nenhum. Deus trata com quem Ele quiser. Amém, queridos?